A coisa mais importante que nós precisamos para esses dias é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é indispensável. Na verdade, ela sempre foi, né? Mas como o homem ele tem mania de inventar coisas, né? Um determinado momento da vida dele, ele achou que ele poderia viver sem a palavra de Deus. E por isso que nós estamos nesse caos todo, né? Porque falta a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz o equilíbrio necessário para a nossa vida, irmãos. Natural, física e principalmente espiritual. Porque as outras coisas são consequência da falta da presença de Deus. Como não tem a vida espiritual, todas as outras coisas são abaladas. Fisicamente nós somos abalados, né? Em todas as áreas. Então o Senhor quer nos ajustar a vida da igreja, ou a vida de todos aqueles que querem, né? E aqueles que querem, eles nunca andam sozinhos, né? Sempre estão ligados à igreja. O Senhor quer restaurar a nossa vida, né? Mas se restaurar a nossa vida, não diz respeito a nós, diz respeito à sua palavra. Ele não quer restaurar a nossa vida para que nós tenhamos uma vida mais feliz. Né? Se você tem uma vida, uma saúde perfeita, o que você vai fazer com a tua vida? Se você tem muito dinheiro, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque às vezes nós temos saúde, mas não buscamos o Senhor. Nós temos o dinheiro, mas nós não honramos o Senhor. O que nós precisamos é do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas... Não é todas as coisas. É todas estas coisas vos serão apresentadas, acrescentadas. O que é essas coisas? É o que está escrito ali no Evangelho. É o comer, beber e vestir. Quando nós buscamos o reino e a sua justiça, essas coisas que ele descreveu ali, não vai nos faltar. Porque na própria vida do Senhor contém isso. E lá nós encontramos. O que aconteceu? Que o homem é tão egoísta que ele acrescentou nesse verso todas as coisas. Aí ele pôs nesse verso tudo que ele queria. Todo o prazer da alma dele, né? Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas que não conhecem o Senhor, ou melhor, que Deus não a conhece, com a Bíblia embaixo do braço e declarando coisas. O Senhor sempre abre as portas. O Senhor nunca me deixa sem trabalho. Mas a vida dele nunca é transformada. Ele tem uma vida mundana, uma vida promíscua, uma vida atolada no lamaçal do pecado. Mas ele declara que é o Senhor que está o abençoando. Isso é uma grande mentira. Porque o irmão leu que a vontade de Deus é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Então, a verdade nos liberta, a verdade nos cura, a verdade nos mostra o caminho correto. Então, o que nós precisamos nesse tempo? E quando eu falo nós, irmãos, não fica um de fora da palavra de Deus. O que vai restaurar a nossa vida é a palavra de Deus. Não é um consultório de psicologia, não é entrar no mosteiro de monge para fazer meditação, não é fazer yoga, não é ganhar na Mega Sena, não é fazer uma plástica. Irmãos, é a palavra de Deus. Não se iluda. O resultado é sempre no final.
Se as nossas notas condizer com a média do Espírito Santo, nós passamos de ano. Senão, nós vamos reprovar. Então, não adianta eu carregar o mundo, mas chegar lá no final, a minha nota não alcançar a média do Espírito Santo. Nós vamos reprovar. Melhor, irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, ser quebrado pelo Senhor, ser quebrantado pelo Senhor, ser ensinado pelo Senhor através da sua palavra, do que naquele dia apartar-vos de mim. Por isso que nós precisamos da palavra do Senhor. É interessante que nós homens, né, nós tentamos sempre em determinados momentos do ano, né, fazer promessas para o Senhor, né? Oferecer coisas para o Senhor para conseguir alcançar alguma coisa da parte de Deus. Irmãos, por mais que nós nos esforçamos, por mais que nós prometemos, irmãos, nós não vamos conseguir alcançar nada. Porque não é por obras, não é por força, não é por violência, mas nós temos que estar nas mãos do Senhor, na direção do Espírito Santo de Deus. A obra é o Senhor que faz. E Ele está fazendo. E nós devemos temer o Senhor, porque o Senhor está fazendo. E nós estamos chegando no último tempo. Vamos abrir aqui no livro de Filipenses rapidamente, mas o assunto é outro. Filipenses capítulo 4. Um irmão lê para nós o verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Tem alguma outra tradução, outra versão diferente? Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Então, o irmão aqui escrevendo a Filipenses, né? E ele traz um conselho para os irmãos, porque perto está o Senhor, já naquela época, né? Nós podemos entender, interpretar, irmãos, de perto do tempo do fim, o Senhor está próximo, o Senhor está por vir, ou perto de estar conosco, de andar conosco, né? Também, você pode interpretar. Mas o que eu quero transmitir para os irmãos, e que o irmão aqui quis transmitir, é que a nossa retidão, ela deve ser manifestada, ela deve ser aparente para todos. Todos eles devem olhar para nós e ver a obra do Senhor, o testemunho do Senhor na nossa vida. Quanto mais que o Senhor está perto. Então nós precisamos trazer na nossa vida o testemunho do Senhor, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos, irmãos, ficar cocheando entre dois senhores. O Senhor exortou o povo desde o princípio, se é o Senhor seguir, se é Baal seguir. Por quê? Nós nos tornamos servos, escravos daquele que nós o adoramos. Se você adora o Senhor, se você serve ao Senhor, automaticamente que você é servo dele. Você vai fazer a vontade e agradá-lo. Se você é servo de Baal, você também vai fazer de tudo para agradá-lo.
Então, o momento que nós estamos vivendo hoje, porque o Senhor está próximo, porque o Senhor vive perto de nós, devemos realmente dar um bom testemunho. As pessoas devem olhar para nós e ver as boas obras, não as minhas boas obras, mas as boas obras do Senhor na minha vida. É o Senhor que começou a boa obra em nós, não é? Está aqui escrito em Filipenses, inclusive, no capítulo 1. 1 verso 6, um outro irmão lê com voz de locutor. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Então Deus começou uma boa obra em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. E onde está essa boa obra nesse tempo que eu estou vivendo? No meu dia a dia. No que eu faço. No que eu penso. Na minha vida, irmãos. Seja notório a todos que estão à minha volta esta obra que o Senhor começou a fazer em mim. Ela não pode ser colocada debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no velador, aqui, ó, para trazer luz para toda a casa. Podemos esconder aquela luz embaixo da mesa, onde ninguém vê. Mas ela tem que trazer luz para toda a casa. Todos têm que ver. Não só os da casa, que é da igreja, mas aqueles que estão de fora também. Para que todos possam ver. E o que vai acontecer? Eles vão glorificar o Pai por causa das boas obras. Mas não tuas, as boas obras do Senhor na tua vida, na minha vida. Por mais que eu faça, irmãos, por mais bom que eu seja, por mais educado, por mais fino, por mais bonzinho, mas não é dessa boa obra. É Cristo em nós. É esta obra que o Senhor começou a revelar na nossa vida. É esta obra. É esse testemunho que o Senhor quer ver em nós. Está esperando em nós. Né? O próprio irmão mencionou ali Timóteo, um jovem, quando Paulo pegou ele, lá em Atos 15, Paulo chegou numa cidade e viu, quando Paulo viu Timóteo, irmãos, ele era um jovem, mas qual que era a diferença, o que tinha na vida de Timóteo que chamou a atenção de Paulo? Submissão, testemunho da igreja. Toda a igreja tinha testemunho, dava testemunho de Timóteo, ainda que ele era novo, dava um bom testemunho de Timóteo, e esse testemunho ganhou o coração do Paulo. Paulo viu que Timóteo não era um irmão só, ele era um discípulo jovem, que tinha testemunho de toda a igreja, que a igreja tinha grande consideração por ele, porque as obras dele eram boas, era manifestada a todos. E aquilo lá ganhou o coração de Paulo, e Paulo pegou Timóteo, novinho, você vai começar agora a andar comigo. E nessa caminhada, Timóteo foi crescendo, né? Foi se desenvolvendo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E quem foi Timóteo, né? 2 cartas maravilhosas, que tem muitas coisas. Irmãos, aconselho ler em Timóteo. Que tem muita instrução para o nosso tempo. Para o nosso dia a dia. Né? E às vezes nós não percebemos, nós deixamos Timóteo de lado, né? Olhamos para Paulo, para Pedro, para João, né? E deixamos Timóteo de lado. Mas olhem, Timóteo, jovens, tem um testemunho ali. Então, Timóteo, as boas obras do Senhor na vida dele manifestou a todos, irmãos. Manifestou a todos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias
Mateus 16. É importante, não deixa passar esse tempo. O tempo de Deus na tua vida, irmãos. Seja qual for a tua experiência, não deixa passar o tempo de Deus na tua vida. Mateus 16, todos acharam? A partir do verso 13. Vamos ler assim com calma. A partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Amém. Então nós vemos aqui uma experiência bem interessante, que ela é pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Então Jesus, ele interrogou seus discípulos uma pergunta: que os homens falam, né? O que vocês têm ouvido por aí acerca de mim? Quem que os homens falam que eu sou? Eles responderam o profeta João Batista, enfim. Mas a intenção, na verdade, do Senhor era trazer isso para os seus discípulos. É para mostrar para os seus discípulos. É para gerar no coração dos discípulos se eles tinham uma visão correta de quem era o Senhor. Porque o Senhor estava caminhando com eles há tanto tempo, né? Todos os dias o Senhor caminhando com eles. E às vezes, irmãos, nós caminhamos com o Senhor, mas nós não sabemos quem é o Senhor. Às vezes nós caminhamos com o Senhor, mas nós não conhecemos o Senhor. Às vezes nós caminhamos com o Senhor, só sabemos que Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode prover, Ele pode fazer tantas coisas, mas nós não conhecemos o Senhor. E aqui nesse momento, e vocês, e vós? Quem que vocês pensam que eu sou? E Pedro se levanta naquele momento e o Pai o revela, né? Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Sabe, essa revelação, irmãos, que tem que estar permeando a nossa vida. Mas essa revelação não de entendimento, de conhecimento, mas de experimentação. Pedro aqui ainda, ele teve uma revelação da parte do Pai, mas ele não teve ainda uma experimentação na vida dele. Claro que depois ele teve, né? Uma experimentação profunda como Jesus, o Filho de Deus. Ele teve isso revelado na vida dele. Ele foi transformado. E é isso, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos esta noite. Porque começando por essa revelação, nessa revelação, irmãos, tem tudo que nós necessitamos. Tem tudo que nós precisamos. E com essa revelação nós não vamos ficar perdidos, como se nós não tivéssemos uma identidade, como se nós não tivéssemos um pai, como se nós não tivéssemos alguém que nos chamou e cuida de nós. Nós precisamos entender isso. Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida, mas eu não sei por que aconteceu. Como não sabe? Claro que sabe. Nada cai do céu.
Nós precisamos desse contato com o Senhor. Nós precisamos desse contato com Jesus, o Filho de Deus. Né? E o Senhor disse que edificaria a sua igreja sobre esta pedra. Mas essa pedra não era Pedro, essa pedra era a revelação que Pedro teve. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E sobre essa revelação que o Senhor está edificando a igreja. Em todo lugar. Em todo mundo. Não é sobre a vida de Pedro, é sobre a revelação que ele teve de quem é Cristo. Né? E essa revelação trouxe muitos benefícios para a vida de Pedro. Essa revelação trouxe muitos padecimentos, mas também trouxe muita revelação para a vida de Pedro. Essa transformação, melhor dizendo, essa revelação transformou a vida de um pescador, irmãos. De um pescador medroso. Ainda que ele tinha momentos de ira de sacar a espada, mas também teve momentos de pegar o barquinho e ir lá para o alto mar, porque ele não queria mais ver ninguém. E o Senhor transformou a vida de Pedro, né, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro tomou a palavra naquele dia e se levantou com toda a ousadia. Essa revelação se manifestou naquele dia. A segurança de Pedro seguro. Pedro cheio da autoridade do Senhor. Mas essa revelação tem que permear a nossa vida, irmãos. Você precisa saber quem é o Senhor que você serve. Quem é o Senhor que te provê? E só Ele, irmãos, só Ele tem autonomia, tem autoridade de trabalhar na nossa vida. Mais ninguém. Então Pedro, ainda era, como fala a palavra, era pó, né? Era um grãozinho de areia. Mas o Senhor transformou a vida dele. E é essa mesma obra, irmãos, que o Senhor está fazendo na nossa vida. Vamos abrir aqui em Pedro. É, 1 Pedro capítulo 2. Irmãos, a obra do Senhor, ela não acabou na nossa vida. A obra de Deus, ela não terminou na nossa vida. Nós começamos a nossa vida como um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia. Pedro era um grãozinho de areia ali. Pedro ainda que ele recebeu aquela revelação através do Pai, mas ele não tinha noção do que era aquilo ali. Ele era um grãozinho de areia. E o que o Senhor fez da vida dele? Vamos ler aqui em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, né? E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então aqui está falando no verso 4 da pessoa do Senhor. O Senhor aqui é considerado como? Uma pedra viva, eleita, preciosa, ainda que o homem rejeitou, mas pelo Pai, para o Pai, ele era aprovado, né?
aprovado. Lembra-se, pedra. O que Jesus é, irmãos? Uma pedra? Uma pedra viva. Ela é uma pedra preciosa. Uma pedra viva preciosa, vamos colocar assim, né? Então, mas olha que interessante, continua a leitura. Ele começa a falar de quem? Ah, tá vendo? Ele começa agora a falar de nós, da igreja. Olha como o senhor vê. Vós também. Como? Pedras vivas. Ó, nos comparou com o Senhor. Então Pedro, olha o que aconteceu na vida de Pedro. Aquele Pedro de lá teve aquela revelação e com o passar do tempo ele se transformou numa pedra viva, igual ao seu Senhor. Nós não somos mais um grão de areia, hoje nós somos uma pedra viva, encaixando uns nos outros, formamos um edifício, e esse edifício é o quê? A casa do Senhor, irmão. Sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hoje o Senhor fez isso na nossa vida, né? Fez aquele grãozinho de areia transformado numa pedra viva e transformou aquela pedra viva numa casa espiritual com um propósito. Qual o propósito? De fazer daquela casa um sacerdócio, um lugar onde ia oferecer. O que o sacerdote fazia no Velho Testamento? Ele oferecia sacrifício para o Senhor. Mas não o seu sacrifício, ele oferecia aquele sacrifício que o Senhor tinha estabelecido. O sacerdote não oferecia nada de si, sempre do Senhor. Né? Lembrando que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E com todo cuidado e com todo zelo, com toda a dedicação, com todo o temor, para que não fosse achado nele nada que o contaminasse, né? Que o Senhor podia se desagradar da vida dele e matá-lo ali naquele momento. Então assim é a igreja, irmãos. De um grãozinho de areia, nos transformou em pedras vivas e nos juntou e nos fez uma casa espiritual, mas com propósito de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando nos reunimos e quando nós nos oferecemos, irmãos, é Jesus Cristo oferecendo para o Pai coisas agradáveis. Por isso que o louvor não é do indivíduo, o louvor é da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é verdade? Então é Cristo, através do seu corpo, oferecendo ao Pai sacrifícios de louvor. Não é a Maria adorando, não é o Olívio adorando. É o corpo de Cristo, levando para o Pai o louvor, a adoração que agrada o coração dele. Então nós temos que pedir esse entendimento da parte do Senhor. Né? Nós precisamos saber o que nós somos na casa de Deus. E quando nos reunimos, o que acontece? Como funciona? Não é eu, o indivíduo, adorando. É o Jesus adorando o Pai através da igreja, irmãos. Quando eu levanto a mão, é Jesus levantando a sua mão para o Senhor. Quando eu me prostro, é Jesus se prostrando diante do Pai. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então há um entendimento errado. Cada um quer louvar o Senhor individualmente. Irmãos, nós não somos mais indivíduos. Nós somos um corpo. É o coletivo. Nós éramos um grãozinho, agora nós somos uma pedra viva. Que juntamente com a outra pedra viva, formamos um edifício espiritual, uma casa que leva o Senhor a adorar o Pai nessa casa. Então Pedro aqui já se via diferente, né?
Vós sois, vós também, como pedras vivas. Que maravilha, irmãos. Saber que o Senhor, nós também, como pedras vivas. Nós não somos pedras mortas. Como o muro da lamentação lá em Jerusalém, né? Aquilo lá é pedra morta. E eles vão lá fazer aquelas orações, né? Aquilo ali é pedra morta, mas a igreja são pedras vivas. Nós devemos agradecer ao Senhor, irmãos. Ser gratos a Deus, porque esta obra não é de nós, veio do Senhor. Né? Veio do Senhor, o Senhor não quer que o homem crie nada para ele. Vamos fazer uma tenda aqui, vamos fazer uma casinha ali, né? Vamos fazer uma coberturinha ali. Não. O Senhor já fez nele. A igreja de Deus é a igreja viva. Verso 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem foi essa pedra de esquina? Melhor dizendo, quem é essa pedra de esquina? Jesus Cristo. Né? Por que de esquina? Né? Uma pedra de canto, né? Vamos dizer, vamos pegar um canto da mesa. Jesus é esse canto aqui, ó. Pedra de esquina. Tanto que vem pela direita, quem vem pela esquerda, se une a ele aqui. Faz a ligação de toda a casa. Ninguém consegue ficar ligado com o outro se o Senhor não for essa pedra de esquina. Aquela pedra que está entre nós, que nos liga, que nos une. Tem muitos lugares aí que estão unidos, mas sem Jesus está no meio. E logo se desfará. E logo virá o vento, e logo virá a chuva, e vai ruir, porque não tem firmeza. O que firma é o Senhor. O que firma é esta pedra diferente, que é Cristo. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que creste, pedra preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina. Então, para quem crê, o que acontece? Ela é preciosa, porque ela é necessária. Ela não pode ser substituída. Ela não pode ser comparada com outra. Ela é única. Mas para os rebeldes, é o quê? Vão tropeçar nela. Aqueles que a rejeitam, aqueles que não a consideram, aqueles que não a valorizam, aqueles que acham que pode permanecer em pé por si mesmo, que não precisa dessa pedra. Esses, irmãos, serão confundidos. Esses serão prejudicados. Isso aconteceu na construção. Quando essa pedra de esquina chegou, que era uma pedra diferente de todas as outras, eles deixaram de lado. Eles reprovaram. Não, essa pedra aqui está com defeito. E nenhuma pedra que o Senhor trabalhe, irmão, tem defeito. Nenhuma pedra. Quando eles foram construir o templo, nenhuma pedra. Nenhuma pedra que o Senhor trabalhou tinha defeito. E aliás, toda pedra que o Senhor trabalhou, Ele jamais deixou ser trabalhado com martelo, com outro instrumento. Nenhum homem, isso significa que nenhum homem podia trabalhar nessa pedra, só o Senhor. As pedras que estão sendo trabalhadas não pode ser pela mão do homem, tem que ser pela mão do Senhor. É essas pedras escolhidas. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos.
Quem tem trabalhado na nossa vida? Porque às vezes eu não deixo o outro trabalhar, mas eu trabalho com as minhas próprias mãos em mim mesmo. Esses dias eu vi uma imagem de uma escultura, né, a escultura mesmo entalhando ela, sabe? Cuidado com a tua vontade. A tua vontade pode estar te esculpindo. Quando o Senhor nos esculpe, irmãos, Ele nos leva a mesma imagem dele pelo Espírito. Nós não vimos aqui? Jesus a pedra viva, e vós também como pedras vivas. É a mesma imagem. Que imagem a igreja vai refletir naquele dia? De Jesus. Agora, se você mesmo trabalha em você, naquele dia, que imagem você vai apresentar para o Senhor? Jesus vai se assustar de novo aqui, né? Você não mudou nada. Não te conheço. Mas quando o Espírito Santo, irmãos, que lapida aquela pedra, ele mesmo coloca ela no lugar certo e vai se ajustando no outro até se transformar numa casa espiritual onde o Senhor habita, onde o Senhor vive. Irmãos, quem vive no meio da igreja? Nós precisamos saber quem vive no nosso meio, irmãos. Sabe por que nós erramos? Porque nós não conhecemos aquele que habita no meio da igreja. Sabe por que nós não nos santificamos? Porque nós não vemos que aquele que é santo habita no meio da igreja. Sabe por que nós não temos comunhão com o Senhor? Porque nós não vemos aquele que tenha comunhão íntima, o Pai e o Filho. E por isso que nós não temos comunhão. Não deixe as coisas que não é de Deus trabalhar na tua vida. Não deixe o martelo do mundo trabalhar na tua vida. Não deixe as ferramentas do mundo trabalhar na tua vida. Só o Espírito Santo que sabe como nos modelar de forma que agrada ao Senhor. Não deixe, irmãos. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Verso 8 diz assim: é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que o também foram destinados. Então, como se tropeça, né? Como que é esse tropeço, né? No que nós tropeçamos, né? Na palavra, irmãos. Na palavra. Como? Sendo desobediente. Sendo desobediente. Não podemos ser desobedientes. Desobediência é um sinal que não está crendo na pedra principal que é Cristo. O desobediente é que não deixa ser lapidado para encaixar naquela pedra principal. Vamos abrir no livro de Oséias, irmãos. Desculpa. Não é Oséias. Acho que é Crônicas. Só achar aqui para os irmãos, só um minuto. 1 Reis, capítulo 6. Mais fácil que Oséias, né? Que eu para achar Oséias dá trabalho.
1 Reis, capítulo 6. Queria que uma irmã lesse para nós o verso 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa, quando a edificava. Então, isso aqui, quando eles estavam edificando, não se ouvia, irmãos. Não se ouvia barulho de ferramenta, porque não trabalhava-se com ferramenta. Quando eles percebiam, aquela pedra já estava pronta para trazer para a edificação. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. O mundo que faz um barulho para trabalhar, né? O sistema religioso que faz um barulho para trabalhar na vida do outro. Mas na casa do Senhor, não. Porque o Espírito Santo, ele trabalha numa leveza que ninguém consegue ouvir, ninguém consegue perceber. E quando eles conseguem perceber, a pedra já está sendo colocada no seu devido lugar. Isso é incrível que o Espírito Santo faz. Mas nós temos que estar com a nossa vida entregue nas suas mãos, irmãos. É o Senhor que apresenta a sua igreja. Porque a igreja do Senhor, ela só tem uma aparência semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Tanto é que chegou um momento na vida dos discípulos em que eles chamaram Jesus e levaram Jesus no templo e falaram: Jesus, olha que lindo que é esse templo, né? Olha a coluna desse templo, é como se o Senhor não soubesse, né? Olha as colunas de mármore, né? Toda trabalhada. Olha, Senhor, essa escadaria desse templo, coisa linda, né? Toda de mármore. Que obra linda na mão dos homens, né? O que Jesus falou para ele? Não ficaria pedra sobre pedra. Irmãos, a visão de Cristo, a beleza de Cristo não está em nada externo. Não tem nada que possa nesse mundo comparar com a beleza do Senhor na sua casa. Você pode ver, irmãos, faz um comparativo. Não é o que eu estou falando, o que eu vou falar não é um julgamento de pessoas, mas é o padrão do homem isso. No sistema, qual que é a prioridade do sistema religioso? A aparência da igreja. Tudo que é físico, tudo que pode atrair os olhos do homem. Tudo pode trazer uma segurança para o homem, um aconchego, porque a arquitetura é isso. A arquitetura é trazer todas essas coisas para o homem. Eu sei disso. A arquitetura ela foi criada para o bem-estar do homem. Então isso está no homem. Eu sei do que eu estou falando. E como o inimigo conhece as coisas do homem, conhece o que o homem gosta, então ele criou esses megas templos. Não é para acolher o Senhor, é para acolher o homem. São ferramentas do mundo trabalhando na vida do homem. As ferramentas do Senhor ninguém vê. Ninguém vê. Nós vimos. Alguém viu quando Jesus ia para Belém, na casa de Belém não, Betânia, na casa de Lázaro, de Marta, de Maria. Alguém viu o Senhor trabalhando com Marta? Nós damos muita ênfase na vida de Maria, porque Maria estava aos pés de Cristo, né?
Mas Marta estava lá na cozinha, fazendo comida, acho que ela era uma boa cozinheira, e ela gostava das coisas tudo arrumada, né? Tudo certinho. Alguém viu o Senhor trabalhar? Falou, não, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada, né? Com tantas coisas, né? Mas uma coisa só é necessária, Maria escolheu a boa parte, e ninguém pode tirar. Mas quando Lázaro morreu, e o Senhor se aproximou, a própria Maria falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus falou, olha, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E quando ressuscitou Lázaro, eles estavam na casa, tem uma versão que diz que eles estavam jantando na casa do defunto, que era Lázaro. O que Marta estava fazendo? Ela estava servindo as mesas. Você acha que ela não foi trabalhada daquele dia, que ninguém viu, até naquele outro dia? E o Senhor não reclamou. O Senhor não falou nada. Porque nesse período o Senhor trabalhou na vida. O Senhor não tirou isso de Marta. Mas o Senhor deu condição a ela entender o tempo de servir. E naquele dia era um tempo de servir, porque tinha acontecido uma ressurreição. A cidade toda estava lá praticamente. E precisava de pessoas ali. E Marta era uma delas, ali servindo aos irmãos. Esse é o trabalhar do Espírito Santo, irmãos, no oculto. Se está tendo muito barulho de martelo, né? Ou de machado, fique de olho aberto. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Irmãos, o Senhor, Ele trabalha e o Senhor, Ele apresenta depois. Ele faz a obra completa. Lembra que nós lemos em Filipenses? Que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Ele trabalha, Ele apresenta depois. Tem tudo sob controle no Senhor. Tem tudo, está tudo, irmãos, na medida certa, no tempo certo. O compasso de Deus é de Deus, não é nosso. A Bíblia fala, se eu não me engano, é em Isaías. Deixa eu achar para os irmãos, eu me lembrei. Isaías capítulo 28, inclusive no texto de Pedro cita esse verso, tá? Pedro cita esse verso aqui. 28, Isaías 28, verso 16. Todos acharam? Então vamos ler. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não... O que diz aí na tua... Então, Pedro usou esse texto aqui para registrar lá na carta dele. É a mesma palavra. Então, os profetas, todos os profetas, irmãos, toda a palavra do Velho Testamento revela Cristo. No Novo ele se manifestou, ele veio. Mas antes disso, todos os profetas, Moisés, os profetas, Salmos, tudo fala de Jesus. Não tem nada do homem aqui, é tudo do Senhor. Então, e Pedro, com certeza, ele leu esse texto e se inspirou, o Espírito Santo se inspirou e ele registrou lá, na primeira carta dele. Então, quem crê, o quê? Não se apressa, o compasso de Deus estava aí, irmãos. O nosso coração, o Senhor está ganhando o nosso coração para nos ensinar a descansar. Uma das características de quem crê em Cristo é o descanso. Lá em Hebreus diz só aqueles que estão descansados vão entrar no repouso do Senhor. Ninguém que não está descansado vai entrar nesse repouso.
Diz a palavra do Senhor, lá em Gênesis, que o Senhor, quando terminou toda a criação, o que o Senhor fez? O que Deus fez, irmãos? Descansou. E nós vamos descansar o nosso coração, porque a obra é o Senhor que está fazendo em nós. É o Senhor que está nos trabalhando para que nós ficamos igual a Ele. Olha essa palavra, grave no teu coração. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. O Senhor está fazendo uma obra com propósito, para um fim. Não é de aparência, é para um propósito de oferecer a Ele. Que obra mais bela, irmãos, do Senhor na nossa vida. Então nós temos que permitir. Se está tendo uma edificação na tua vida que está com muito barulho, então eu aconselho você a parar, a ir diante de Deus, a se humilhar, buscar o Senhor e voltar para o Senhor. A palavra de Deus, não é eu que estou falando, está escrito aqui. Vou ler para os irmãos. Pode pensar que de repente o irmão está inventando, né? Está aqui, ó, em Lamentações, capítulo 3. Os irmãos podem ler Lamentações 3, todo o capítulo, né? Algum irmão lê para nós versos 39, 40 e 41? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Enquadrilhemos os nossos caminhos e provemo-nos e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus, nós nos céus. Dizendo. Então aqui, ó, se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. Não vamos se queixar de Deus, né? Como se Deus não estava sabendo o que está fazendo. Então nós temos que nos queixar, se alguém for se queixar, dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. E ele diz, ó, esquadriemos os nossos caminhos, esquadriemos os nossos corações. Olha para dentro de você, esquadrinha, passa um pente fino no teu coração, passa um pente fino nos teus caminhos. Prova o Senhor e volta para o Senhor. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer perante o Senhor, porque Ele está fazendo a sua obra perfeita, sem falha nenhuma, né? O que atrasa, vão se dizer, se eu posso usar essa palavra, porque nada atrasa o Senhor. Deus sempre está no tempo dele. Lembrando, irmãos, assim, Deus não para por causa de nós. A obra dele continua. Você que fica lá atrás. Ele fala porque nós devemos voltar da onde nós caímos. Mas o Senhor sempre continua. Nós falamos, mas Deus é amor, Ele não vai fazer isso conosco. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus está onde está a sua vontade. Dói na nossa alma ouvir isso, né? Porque nós achamos que Deus é amor. Deus é tanto amor que ele vai deixar de ser fiel. Ele não vai deixar de ser fiel com Ele mesmo. Ele é fiel com Ele mesmo. Errou, tem que consertar. Ele não vai, ele vai continuar, irmãos. A obra dele continua. Porque o Senhor, Ele tem um propósito eterno. E as coisas estão acontecendo. Né?
O sistema religioso nos ensinou que Deus só é amor. Que Deus... Irmão, verdadeiramente, Deus é amor. Ele é amor. Ele não poupou nem seu filho. Ele esmagou o seu filho. Lá no livro de Isaías 53, depois você lê, que diz que ele teve prazer em moê-lo. Irmãos, o pai moeu seu filho. E nós achamos que nós somos melhor que Cristo? Nós não somos, irmãos. Quem morreu naquela cruz não foi nós. Foi o Filho de Deus. Sem pecado, como o irmão orou no começo da reunião. O justo pelo injusto. Nós não provamos do amor de Deus ainda. Digo, nós provamos do amor de Deus, nós que vamos estar naquela cruz lá, irmão, sendo esmagado. Entendeu? Nós precisamos crescer, nós precisamos ser libertos. Renovação da nossa mente. Transformados pela renovação do nosso entendimento. Senão nós vamos ficar que nem Eli, sentado na cadeira e vendo seus filhos fazendo coisas erradas com a igreja, no templo. Nós vamos morrer ali sentados. Nosso fôlego de vida vai, nós vamos ficar ali. Deus não poupou o seu próprio filho, porque ele tinha um propósito. Desde o princípio da criação ele tinha um propósito. E esse propósito de Deus vai continuar. Ele não vai parar por causa de ninguém. O homem está enganado. Nós estamos enganados, irmãos. Mentiram para nós o sistema. Nós não entendemos a Bíblia. Achando que Jesus morreu naquela cruz porque ele me amou. Ele morreu naquela cruz para fazer a vontade do Pai. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Sabe por que nós não temos unidade? Porque nós não morremos. E falamos de amor, mas não morremos. Sabe por que Jesus é o nosso bom pastor? Quem sabe? Irmãos, porque ele deu a vida pelas ovelhas. Nenhum mercenário dá a vida por ninguém. Ele é o primeiro a correr. Ele é o primeiro a pular do barco. Mas Jesus não. Jesus não. Então ele veio consciente do que ia acontecer com ele. Ele não se revoltou contra o Pai. Agora nós estamos vivendo num tempo que o filho se revolta contra o pai porque o pai pediu para ele pôr o lixo lá para fora. Que é muita humilhação. Jesus nunca se revoltou contra o pai. Ele sabia que ele viria para morrer para um mundo pecador. E hoje esse espírito do mundo tem que estar no mundo, não pode entrar na igreja, irmãos. E a culpa é nossa. Por não ter a visão de quem é Cristo. Por isso que Cristo perguntou, vocês, e vós? Como vocês me veem? O filho do carpinteiro? Que dá pão para todo mundo? Que cura, que liberta? Eu sou muito mais do que isso. Entendeu, irmãos? A igreja precisa sacudir o pó do mundo. Precisa entender quem é Jesus. Mas com entendimento de rendição. Não entendimento
filosófico que tem muito por aí. Se perguntar para um religioso, ele descreve Jesus, ele descreve o sofrimento, ele descreve a via sacra de tudo que Jesus passou. Não é verdade? Mas o Senhor quer saber de nós. Nós o conhecemos e como nós o conhecemos. Até onde ele pode tocar na minha vida. Esta boa obra que nós lemos lá em Filipenses é o Jesus está fazendo. Pelo seu Espírito Santo. Mas muitos ficaram no deserto, irmãos, porque não agradou ao Senhor. Está lá em Coríntios capítulo 10. Então, esquadriemos os nossos caminhos. Esquadriemos os nossos caminhos. E voltemos para Ele. E voltemos para Ele. Nós vamos voltar para o Senhor. Não continuar da mesma forma, achando que o perigo de morte já passou. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Para o cristão, para o filho de Deus, o perigo de morte nunca passa. Porque nós somos entregues à morte todos os dias. Paulo falou isso. Nós somos entregues à morte todos os dias, irmãos, até o dia de Cristo. Se nós lermos a vida de Cristo com mais calma, você vai ver que Jesus vivia isso o tempo todo. O tempo todo, pessoas querendo pegar ele em alguma coisa para condená-lo. Se você quer se livrar da morte, desse perigo de morte, você está tendo um sentimento de Agag. Porque o cristão, irmãos, ele corre perigo todo dia. O perigo do pecado que estão de perto nos rodeia, irmão. Sabia que o pecado está todo tempo assim, ó, criando laço. E nós temos que dar um grito, irmãos. Um grito de liberdade. Nós temos que dizer, pecado, eu já te discerni, eu já te vi, eu não quero. Nós temos que romper com esse sistema pecador. O sistema do mundo é pecador, irmãos. O sistema humano é pecador. Só uma pessoa em Cristo, regenerada, humilhada, debaixo das mãos do Senhor, pode vencer o pecado, irmãos. Não vamos brincar com esse tempo que nós estamos vivendo. Queremos ser imitador de Cristo? Quem quer ser imitador de Cristo? E isso tem um preço, irmãos. Isso tem um preço que a nossa alma não gosta. Isso tem um preço que tudo que eu aprendi até hoje não suporta. Porque nós somos ensinados, nós somos educados para ser o melhor filho, para ser o melhor vizinho, para ser o melhor funcionário, para ser o melhor patrão, para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe. Nós somos educados para ser o melhor. Não é verdade? Mas o que é o ser melhor no Senhor? O que é ser melhor no Senhor? Essa é a minha pergunta. O que é ser melhor no Senhor? Tudo isso que eu mencionei traz para o nosso coração uma verdade. Em tudo isso, tudo isso nos satisfaz. Em tudo isso tem um pouco de arrogância. Ah, o meu filho não faz isso.
Meu carro é mais novo que o teu. Eu não deixo acontecer isso com o meu carro. Eu não deixo acontecer isso com a minha casa. Sempre tem uma mescla de altivez, irmãos, entende nós. Nós temos que deixar as ferramentas do Espírito trabalhar dentro de nós, irmãos. E moldar todos esses conceitos com os conceitos do Senhor. Realmente nós devemos ter um bom testemunho, mas o bom testemunho de Cristo, onde as pessoas são atraídas pelo nosso bom testemunho. Você conhece alguém, só ele abrir a boca, ele começa a falar, você já percebe. O irmão Aniceto, o irmão que passou no nosso meio, ele dizia assim, nós conhecemos alguém quando se alguém abre a boca para falar. Porque ali naquele momento ele vai manifestar o que ele é. Você quer conhecer alguém? Deixa ele falar. Deixa a pessoa falar. E você vai ver o que está dentro dele. Vamos abrir em 1 Timóteo, irmãos. Então, o bom testemunho, irmão, tem tudo a ver de quem é o Senhor. Jesus deu um bom testemunho do Pai. Jesus deu um bom testemunho do reino dos céus. Jesus mostrou um novo e vivo caminho. Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele trouxe uma revelação de algo que estava escondido, que era o Pai. Ele falava, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim, vamos a ler o verso 11. Paulo falando a Timóteo, 4:11. Manda estas coisas e ensinas. Manda estas coisas e ensinas. Que coisas? Ninguém despreze a sua mocidade. Irmãos, não desprezem a sua mocidade. Não despreze a tua juventude. Mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, o que isso me ensina? Que Paulo fala, não despreze. Como que eu vou desprezar a minha juventude? Como eu vou desprezar a minha vida? Seja ela que idade eu tenha. Quando eu não cumpro essas coisas em mim. Esse é o modelo de Deus. Esta é a forma de Deus. Ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não é somente demonstrar uma boa educação, mas vai muito mais além. Nós temos que passar pela boa educação e permear nesses assuntos aqui na minha vida, para ser um bom filho de Deus, para trazer um bom testemunho de Cristo. Nosso coração é enganoso. Ele diz assim para nós, se você for um bom vizinho, se você não roubar, se você não fazer isso, se você não mentir, está bom demais. Irmãos, vai além disso. Hoje nós estamos na igreja que é o corpo de Cristo, aonde o Cristo vive, e nós devemos trazer essas coisas dentro de nós, como vivência, como experimentação, como testemunho. Paulo diz aqui como um mandamento ao Timóteo, manda essas coisas, ensina-as. Esse é um mandamento do Senhor para a vida da igreja, ser um exemplo dos fiéis na palavra,
no trato, no amor verdadeiro, irmãos. No espírito, na fé, na pureza. Então essas coisas o Senhor nos revelou pelo Espírito, né? E essas coisas que têm que estar dentro de nós. Irmãos, nada existe de bom dentro de nós. Sem Cristo, não existe nada de bom. Essa é a verdade mais verdadeira. Que sem Cristo nós somos os piores, irmãos. E quando eu falo sem Cristo, irmãos, é aquela vida que não tem relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento vai nos levar num estágio tão maravilhoso que tudo isso vai refletir no nosso dia a dia, juntamente com a igreja. Hoje eu não vivo mais sozinho. Eu vivo com os irmãos. E tudo que eu faço fora de Cristo vai refletir na igreja. Mas tudo que eu faço dentro de Cristo também vai refletir na igreja. Então vamos ler só mais alguns versos aqui. Eu acho importante a questão da palavra, porque o que nos muda, irmãos, é a palavra de Deus. Assim, aí só um detalhe, né? Então, assim, sem Cristo nós somos os piores, né? Mas quando nós temos a Cristo, não é que nós nos tornamos melhores, né? Há algum valor por causa da presença de Cristo. Sim. Porque nós ainda não continuamos não sendo nada. Sim. Porque tudo é para chegar na vida de Cristo. Ser achado nele. Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Os irmãos leem Filipenses capítulo 3. Paulo reputou tudo como esterco. Ele disse assim, ainda que eu podia me vangloriar na minha carne, por aquilo que ele era antes de conhecer o Senhor, ele falou, mas eu não vou fazer isso. Eu vou reputar tudo como esterco, tudo que eu era, tudo que eu achava, tudo que eu alcancei, que eu possa ser achado nele. Nele quem? Em Jesus, em Cristo. Em Cristo. Aqui tem alguns versos, fala 1 Pedro capítulo 5, os primeiros versos falam dos presbíteros, como deve ser a vida do presbítero, como o presbítero deve se relacionar com a igreja, como que o presbítero deve cuidar da igreja, né? E só dizendo para os irmãos, esse texto aqui, ele está falando de uma vida de igreja. Ele não está falando de uma vida independente. Aqui, 1 Pedro, capítulo 5, ele está falando de uma vida coletiva, né? Como vivem os irmãos no dia a dia, como devem viver os irmãos no dia a dia. Pedro foi uma coluna da igreja de Jerusalém. Ele era um irmão ali levantado para servir a igreja de Jerusalém. E presbítero significa o irmão mais velho. Ele não era um super-homem, ele era um irmão mais velho. Caminhou com o Senhor, aprendeu com o Senhor e estava ali na igreja de Jerusalém, servindo a igreja com outros irmãos. Então aqui está se referindo à vida da igreja, não é um ato individual, que muitos de nós às vezes pensávamos antes, né? Mas não é. Então a partir do verso 4 é a vida da igreja, irmão. 4 diz assim, 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, quem é o nosso sumo pastor? Jesus Cristo, irmão, o sumo pastor. É um cargo mais elevado de pastoreio. É Cristo, o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Tudo que se refere à ovelha, irmãos, ele tem essa natureza de cuidado, Cristo, né? Por isso que ele é chamado sumo pastor. Alcançareis a incorruptível coroa da glória, né? Dele começa a falar dos irmãos da igreja, né? Ele fala, semelhantemente vós quem? Jovens,
que fala aqui? Sede sujeitos a quem? Aos anciãos, né? Aos irmãos mais velhos, aos presbíteros, né? E sede, os jovens, sede todos sujeitos, certo? E sede todos sujeitos a quem? Uns aos outros. Olha que coisa interessante. E revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas revestivos de humildade. Irmãos, eu lendo esse texto, o Senhor me mostrou o seguinte: revestivos de humildade. Humildade não é um estado de espírito, não é uma sensação, não é algo que você vai sentir. O que é humildade? Lê lá Mateus 10, 24. Um irmão abre lá em Mateus 10, 24. 10, 29, melhor dizendo. Deixa eu ver, confira se é isso mesmo. 10, 29. Espera aí, irmão, deixa eu só achar aqui. Desculpa, é Mateus 11, 29. O irmão lê para nós, Mateus 11, 29. Pode ler, fica à vontade. Sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Amém. Lê de novo, Renato, com voz de locutor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade, é que você entenda comigo, não é um sentimento, não é um estado de espírito. A humildade, quem é a humildade ali? Eu sou manso e humilde de coração. Então, revestir de humildade é igual se revestir de Cristo. Esse é um grande problema que às vezes nós não percebemos, irmãos. Que achamos que eu não alcanço a humildade, eu não sei, eu não sou tão simples. Falta de Cristo. Humildade, esse revestimento de humildade é se revestir de Cristo. Por quê? Todo aquele que não está revestido de Cristo é soberbo. A soberba, irmãos, é um reflexo de uma vida sem Cristo. Vocês entendem como a palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos. Nós buscamos entender coisas em outro lugar, mas vamos entender em Cristo. A humildade é Cristo. Ninguém pode aprender se não tiver em Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é uma pessoa, como o amor é uma pessoa. A mansidão é uma pessoa. Tudo é Cristo, irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória. O que nos dá esperança para a glória é Cristo na nossa vida. Cristo revelado, e nós vivendo em Cristo. Então eu só aprendo quando eu começo a entender que essa aprendei de mim que sou humilde, ele está falando dele. Ele é a humildade. Ele é a essência da humildade. Ele é a natureza da humildade. E todo aquele que não está nele é soberbo. É soberbo, irmãos. Por isso que o Senhor se agrada dos humildes, irmãos. Porque os humildes têm a sua aparência. Os humildes têm a sua característica. A essência do Senhor é a humildade.
É a vida dele. Por isso que Jesus foi rejeitado. Porque ele veio revelado na humildade. E os doutores, os escribas, quem mais? Os mestres o rejeitaram e o mataram porque não viram que ele estava ocultado na simplicidade, na humildade. Eles esperavam um grande rei, né? E Jesus veio. Irmãos, por não ter lugar para ele nascer, ele nasceu numa manjedoura. Eles não entenderam isso, né? E por isso que eles o mataram. Se você continua a leitura lá de Mateus 16, depois que Pedro teve aquela revelação, e o Senhor começa a falar da morte dele. Ele fala assim, convinha, é necessário que eu seja entregue nas mãos de quem? Dos escribas, dos mestres, dos doutores, e eles me matarão. Então nós vemos 3 classes ali. Do homem que via Jesus como profeta, e dos discípulos que tiveram aquela revelação que ele era o Filho de Deus, e dos mestres, dos doutores que não tinham revelação nenhuma. Que para eles Jesus não era nada, irmãos. Olha que coisa terrível, irmãos. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de aprender com Ele, de saber quem Ele é. E Ele está entre nós, irmãos. O verso 8 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo nos exalte. Por muito tempo eu fiquei pensando, humilhai-vos, por isso que não dava certo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu fiquei perguntando, né? Quantas vezes eu fiz isso? Senhor, eu estou humilhado debaixo das tuas potentes mãos. E às vezes as coisas não davam certo. Irmãos, aonde está a mão de Deus? Jesus tem um corpo. Onde está a mão dele? Na igreja. Por isso que o diabo não foge. Ele vai começar a fugir quando nós começarmos a cumprir essa palavra. Se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, que está na igreja. Porque quando nós nos colocamos debaixo das mãos do Senhor, que está na igreja, eu sou protegido. Eu sou guardado. Não tem diabo, irmãos, nem hoste espiritual da maldade que pode permanecer. Irmãos, só debaixo das mãos do Senhor que está na igreja é sujeição ao corpo. E que é o tempo de Deus, Ele nos exalta. Sem isso, não tem exaltação da parte de Deus. Quando eu não faço isso, eu estou me auto-exaltando, né? Mas quando eu faço isso, o próprio Senhor me exalta. O próprio Senhor me levanta. Ainda que o justo, irmãos, caia 7 vezes, contudo, o Senhor levantará ele de todas as vezes. O justo é aquele que foi justificado em Cristo. O justo é aquele que vive em Cristo, submisso ao seu corpo, e é a igreja. Verso 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós, irmão, sabe através de quem? Do corpo. A gente fica esperando a provisão
Senhor, toca no coração daquele milionário que não tem nada com o corpo de Cristo. Mas quando nos sujeitamos, irmãos, lançamos a nossa preocupação, lançamos a nossa ansiedade para o corpo, isso é um reconhecimento da igreja. Ele cuida de nós. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. Aqui está falando de necessidade. Verso 8. Sede sóbrios, tenha sobriedade. Não tenha confusão de mente. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, essas mesmas situações estão acontecendo em todas as localidades. Mas o segredo é como é estar firme na fé. Não deixe a tua congregação. Se submeta à tua congregação. Se submeta à igreja. A tua fé será fortalecida. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro não estava vendo nada. O diabo te pediu a tua vida para se andar com você, mas eu roguei ao Pai para que você fosse fortalecido na fé. É quando nós nos submetemos à igreja, irmãos, que é o corpo de Cristo. Há um rogo da parte de Deus, há uma oração da parte de Deus em favor dos santos na igreja que nos fortalece a nossa fé. Agora, quando eu penso que eu posso vencer sozinho, eu já caí. Eu já caí. Então, irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, é algo sublime. O Senhor age por ele. O Senhor continua agindo por ele. Não tem como nós escaparmos. Então vamos terminar aqui lendo esse verso, para os irmãos entenderem que a casa de Deus, irmãos, não é só um lugar que nós nos reunimos sábado à noite. A casa de Deus é no meu dia a dia. No meu dia a dia. E eu não posso viver sem a casa de Deus, sem a igreja do Senhor. As coisas acontecem dentro da casa de Deus, irmãos. Todas as lições que foi dadas aos profetas foram dadas dentro da casa de Deus. O Senhor levou o profeta Jeremias na casa do olheiro, não foi? Lembra-se dessa passagem? E lá na casa do olheiro, ele viu que o olheiro trabalhava com vaso. Ali Jeremias aprendeu: quem trabalha, que esse olheiro é o Senhor e que essa casa é a igreja. É na igreja que somos trabalhados pelas mãos do Senhor. Fora, quem trabalha é as ferramentas do diabo na nossa vida. Mas dentro é a mão do olheiro que trabalha na nossa vida. E ele fala assim: Jeremias, eu faço o que quero, eu faço o que quero e como eu quero. Porque ele é o olheiro. E aqui em Ezequiel, nós vamos ler agora, o Senhor levou Ezequiel, um outro profeta, também a um lugar. O Senhor levou ele pelo Espírito a um lugar para mostrar quem estava na casa, quem habitava na casa. Para que não fique a dúvida essa nós, para a gente encerrar aqui a ministração, tendo consciência que quem está no meio da casa do Senhor. Eu queria que o irmão Bolívar vai ler para nós 43, versos 5 e 6. 5, 6 e 7, Olívio. Ezequiel 43, 5, 6 e 7. Levantou-me o Espírito e me levou ao
pátio interior. Eis que a glória do Senhor encheu o templo. Eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, nem as suas prostituições, e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Amém. Fica até aí. Então o Espírito levou o profeta para um lugar de intimidade, dentro da casa, no ato, no lugar mais íntimo. E ali o Espírito Santo mostrou para ele quem habitava ali, quem estava ali, quem vivia naquele lugar. Aqui está se referindo à casa do Senhor, irmãos. É um comparativo, porque ele diz que esse é o meu lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. Quando? Para sempre. Jesus habitará no meio da sua casa para sempre. O trono do Senhor está no meio da sua casa para sempre. A casa do Senhor é um lugar santo, porque ali o Senhor habita. E todo trabalhar é do Senhor, porque Ele diz que Ele vai tirar todo pecado, todo aquele que afronta, todo aquele que não se comporta de acordo com o Senhor dessa casa. O Senhor, irmãos, pôs o nome dele. Se existe uma placa de igreja, é o nome de Cristo no meio da igreja. E eu não estou falando de casa física, estou falando de uma casa espiritual. Nós não lemos lá em Pedro? Casa espiritual, nós estamos sendo preparados. Pedras vivas igual ao Senhor. O trono dele está nesse lugar. E por isso que as coisas, irmãos, estão se realizando. A obra de Deus está se realizando. Amém? Que nesta noite possamos sair daqui, irmãos, crendo em Cristo. Sabendo que a obra é de Cristo. Sabendo que por mais que eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, ou para frente, ou para trás, ou não vou, a obra de Deus continua. Porque diz que edificaria a sua casa. E que as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Então Ele está fazendo. Está fazendo. Então deixa o Senhor trabalhar, irmãos. Mas Ele vai usar a igreja, não é fora da igreja, tá? E as mãos do Senhor estão na igreja. Às vezes eu falo amém, aí o irmão se aproxima, eu já não deixo, né, irmão? Não é a mão de Deus, não. É tua mão, a mão do homem. Irmãos, só para encerrar. Existem muitos maus exemplos. Quero que os irmãos raciocinem comigo. Existem muitos maus exemplos por aí. De obreiros, fraudulentos. A própria palavra fala, né? De pessoas que não têm o temor do Senhor. Né? Você liga no YouTube, na televisão, você vê muitos lugares ali cheios de homens. Na verdade, o diabo na vida deles. Cheio de maus exemplos. Mas nós também temos os bons exemplos. Amém. E para esses bons exemplos que eu devo olhar. Para esses homens que o Senhor levantou na casa deles, que serve, que teme, que está disposto a dar a vida. Para esses nós devemos olhar. Não para idolatrá-los, mas saber porque na casa de Deus tem sim pessoas que buscam o Senhor, que temem ao Senhor. Mas não é por causa é por causa do próprio Senhor. E quem cuida da igreja é o Senhor, irmãos. Então não vamos deixar de ser trabalhado por achar que é a mão do homem. Muitos irmãos perderam a bênção por achar que era a mão do homem. E ficaram para trás. É o próprio Moisés, né? Ele foi
Senhor, mas eles não obedecem. Fala, Moisés, mas não é você que eles obedecem, eles não obedecem a mim. Então a igreja tem surpresas maravilhosas, irmãos. Surpresas maravilhosas. Vamos pedir para o Senhor, abre meus olhos. Eu quero entender o que é a igreja na sua essência e como vive o Senhor na igreja e como o Senhor age através da igreja. Eu quero ver tuas mãos na igreja trabalhando na minha vida. O Senhor quer tirar as críticas, irmãos. O que nós aprendemos lá, quando eu era do sistema, eu vi cada coisa. E vejo muitos irmãos daquela época hoje vivendo as mesmas coisas, porque não deixaram a mão de Deus trabalhar na vida deles, porque eles buscaram outras coisas. Mas vamos buscar Cristo. Vamos deixar as coisas que atrás fiquem, nós vamos avançar como igreja, buscar aqueles que precisam, buscar ser edificados e também, Senhor, nos usa para trazer outras pessoas. Coloca-se diante do Senhor. Se a palavra tem sido boa para você, traga outra pessoa. Pregue para outra pessoa, traga. Vamos deixar essa mesma palavra que tem sido boa trabalhar na vida das pessoas. Tem uma pessoa que precisa ser curada. Precisa ouvir a palavra. Tragam. O Senhor veio para os doentes. Levanta essa luz que está na tua vida. Mexa as águas, irmãos. Água parada serve para quê? Para juntar o bichinho da dengue. Né? Vamos mexer as águas. Não é as águas que curam. Não é as águas que curam, mas é o Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos?